tração de canino aberta, que é diferente da tração de canino do Vista. Por quê? O Vista é sempre por vestibular, e a aberta está aqui, ó, é sempre por palatino. Então, são duas técnicas diferentes. Opa, aqui, duas técnicas diferentes. Onde nós temos aqui a técnica por palatino é aberta. A técnica por palatino, nós temos que fazer sempre duas análises, dois passos principais. O primeiro é a análise tomográfica. Não tem como realizar um tipo de técnica como essa com um raio-x oclusal ou com uma panorâmica. Nós temos que ter uma tomografia, porque eu tenho que ter a localização exata de onde está esse canino. E tem que ter uma técnica cirúrgica. Então, é isso que nós vamos passar para vocês. A técnica, como se chega a um resultado com esse tipo de tração de canino. Então, aqui demonstrando o tracionamento de um canino. Ó. Olha onde está a posição desse canino. Então, essa técnica, ela é dividida em duas fases, fase 1 e fase 2. Da fase 1 para a fase 2, nós vamos ter um período de espera de 45 dias. Onde a fase 1 é a fase do ato cirúrgico. Então, nós vamos fazer toda a paramentação do paciente. A paramentação é como qualquer tipo de cirurgia. Anestesia, nós iniciamos com um bloqueio do infraorbitário, depois fazemos a anestesia local, de onde vai estar localizado o canino. A incisão normalmente é circular, ou seja, é uma incisão diferente de uma incisão em rebordo, que geralmente se faz uma incisão linear. Por que a gente faz a circular? Porque o canino, nós queremos tirar o tecido que está em cima do canino. E o canino tem um formato mais para círculo. Se nós fizermos uma incisão linear, fica difícil de localizar e depois fica difícil de tirar esse tecido. Então nós fazemos sempre essa incisão circular. Depois a hemostasia, essa é uma região que sangra um pouco mais do que a região vestibular. Então nós temos que trabalhar o controle da hemostasia aí de duas formas. Com uma pinça, que pode ser uma pinça Kelly, ou nós podemos trabalhar o controle da anestesia com o anestésico. Desculpa, o controle da hemostasia com o anestésico. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que nós anestesiamos durante a cirurgia toda, mas não é para controle de dor, mas é para controle de sangramento. Depois vamos fazer o descolamento, ou seja, vamos expor todo o canino, depois eu termino a exposição, e por último a síntese. A síntese, na verdade, nós vamos trabalhar com cimento cirúrgico, não vai ter sutura. Então, nós colocamos o cimento cirúrgico em cima da onde foi exposto esse canino. Depois, a fase 2, que é após 45 dias, nós vamos fazer o tracionamento, que nós vamos colocar o dispositivo de ancoragem, um botão e uma ativação. Onde aqui vai estar bem demonstrado. Essa primeira incisão, então, é uma incisão circular para quê? Para poder delimitar a região do canino. Alguns casos, nós vamos ter o quê? Osso em cima desse canino. Então, o que nós temos que fazer? Entrar com uma broca e remover esse canino. Desculpa, esse osso em cima do canino. Então, nós vamos remover todo o osso. Nós vamos perceber que o canino fica exposto, ó. E eu removo todo o tecido e osso de cima do canino. Ele tem que estar totalmente liberado. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Colocar o cimento cirúrgico. Colocamos o cimento cirúrgico. Vamos deixar esse cimento cirúrgico em torno de 5 a 7 dias. Depois de 7 dias, aguardamos os 45 dias. Para quê? Para ter dois fenômenos. Primeiro, vai ter nessa região uma retração cicatricial, porque nós tiramos o tecido e diminuímos a espessura dele. Como nós diminuímos a espessura e abrimos essa região, vai ter essa retração cicatricial, ou seja, vai diminuir o volume. E nós vamos ter uma erupção passiva desse dente, ou seja, esse dente vai começar a irromper. Ele estava preso ali por osso e por tecido. A hora que tirou, ele começa a aparecer no meio bucal. Então aí fica fácil de iniciar a segunda fase. Por quê? Aí nessa fase nós vamos colocar o botão e fazer o tracionamento. O dispositivo para colocar nesse tipo de tracionamento é diferente do dispositivo que nós utilizamos normalmente. Por quê? É um dispositivo não 1,5 por 8. Por quê? Quando nós colocamos um dispositivo 1,5 por 8, você vai ter uma direção de mecânica para distal, mas para intruir. Ou seja, se você tem essa intrusão, não é indicado, porque eu quero o quê? Extruir esse dente. Então, nós fazemos uma instalação de dispositivo não convencional, que é um dispositivo 2x12, e nós deixamos um pouco de rosca exposta. Por quê? Nós fazemos a direção de tração para distal e para extrusão. Ou seja, quando eu coloco esse dispositivo, nós temos uma extrusão. Ou seja, com essa extrusão, o dente tem um movimento mais rápido e mais fácil.
Então, sempre trabalhar com um dispositivo mais longo, que seria aqui no caso 2x12, inserindo aqui em torno de 5 milímetros em osso, e o restante aqui fica exposto. Então você tem esse direcionamento de tração, ou seja, o ideal é trabalhar com a extrusão. Então o ideal é trabalhar com um dispositivo de 2x12. Só um minutinho que o computador... Aqui, ótimo. Então, voltar. Então nós temos aqui um dispositivo 2x12. Aqui, ó, demonstrando para vocês como que ficam. Então aqui, nessa primeira imagem, mostrando o direcionamento de tração. Percebam que o canino está sendo tracionado numa linha reta, ó. Nessa segunda imagem, eu estou demonstrando o quê? A posição do dispositivo. Percebam que ele vai para distal. E na terceira, eu estou mostrando as roscas, ó, as espiras ficam expostas. Por quê? Hoje, nós não preconizamos mais instalar o dispositivo e depois fazer a mecânica de acordo com a posição do dispositivo. Hoje, nós indicamos instalar o dispositivo de acordo com a sua mecânica. Ou seja, se a minha mecânica aqui é necessário uma extrusão do canino e uma distalização desse canino, eu vou colocar o dispositivo com uma rosca exposta. Terminou a mecânica, eu removo esse dispositivo.